Olá, estimados irmãos e irmãs, desejamos paz e bem a cada um de vocês. O nosso encontro semanal nos possibilita acrescentar ao nosso dia um pouco mais de conhecimento sobre o que Jesus nos traz como ensinamento, como lição de vida. Sua mensagem de verdade e vida ainda ecoa através dos tempos e civilizações. Queremos sim ser tocados por seu amor e assim construirmos um mundo de irmãos. Vamos trazer hoje uma reflexão, uma mensagem sobre a humildade. A mensagem de paz e de carinho. Nos tempos atuais, falar sobre esse tema no planeta parece algo ainda distante. O orgulho é o que comanda muitos pensamentos e ações daqueles que habitam o planeta Terra. Quebrar esse controle exige esforços individuais que nem todos estão dispostos a fazer. Observe onde o orgulho tem se manifestado. Comece a colocar em prática a virtude da humildade. Olhe tudo o que acontece como oportunidades de aprendizado. Admita-se falível, pois somente assim poderá sair do controle desse vício. Não deixe que a arrogância provocada pelo orgulho não permita a você estar em constantes aprendizados. E dê uma chance para que os outros também lhe passem conhecimento. Siga os passos da humildade e assim conseguirá encontrar a felicidade que almeja. Da nossa querida irmã Nádia. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Jesus, que é verdade e vida, elevamos nosso pensamento a Deus e pedimos que nos guie em nossa missão aqui no planeta Terra, que saibamos ser obedientes às tuas leis e possamos contribuir com a construção do reino de Deus, que também acontece aqui, quando a justiça e o amor são praticados. O nosso evangelho de hoje vai falar sobre o encontro de Jesus com Pilatos, quando Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Vamos falar também sobre a nossa vida futura. É o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 1 em diante. Pilatos, tornando a entrar no palácio e tendo feito vir a Jesus, disse-lhes: Sois o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhes disse: Sois, pois, rei? E Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Por estas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como termo para onde tende a humanidade, e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos nossos preceitos de moral não teria nenhuma razão. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ela não fala senão da vida presente, não os compreendem e as acham pueris. Vamos entender esse encontro de Jesus com Pilatos a partir do contexto histórico daquela época. Pôncio Pilatos foi nomeado imperador para governar a Judéia, que era uma província de Jerusalém. Jesus é levado à presença de Pilatos porque era acusado de desrespeitar a lei judaica, de iniciar um processo de revolução política, social, porque Jesus estava do lado dos pobres,
e religiosa porque estava apresentando uma nova lei, uma boa notícia. Então, Pilatos, o governador, só ele podia ordenar a morte de alguém. E Jesus era considerado um agitador, alguém que estava contra o Império Romano. Então, antes de sentenciar, Pilatos teve um diálogo com Jesus e perguntou se ele era rei, para entender quem era aquele homem que se declarava rei perante aquele povo. A realeza a que Jesus se referia não era desse mundo. O governador buscava referências terrenas para as declarações de Jesus e para entender o poder que ele exercia sobre o povo. De forma muito humilde, muito tranquila, Jesus diz que veio a este mundo para testemunhar a verdade, e aquele que fosse conhecedor dela compreenderia os desígnios de Deus. A realeza terrena, de fato, não lhes pertencia. Ele falava da realeza moral, da vida futura. Jesus percebe que para aquele tempo era impossível o povo compreender plenamente suas mensagens. Naquele tempo, o povo entendia e valorizava o que podiam tocar e o que podiam ver. Imaginavam as calamidades, as derrotas do seu império, do seu povo, como castigos, quando eles eram desobedientes. Castigo divino, né? As orientações religiosas daquela época era seguir fielmente os mandamentos. Eles temiam fortemente a Deus, acreditavam no sacrifício de animais, num único povo escolhido, mas eram capazes de apedrejar quem eles considerassem pecador. Por isso, eles esperavam um Messias libertador, que os libertassem da dominação romana e que dominassem outros povos. Que dominasse a arte da guerra, que conquistasse outras nações. Jesus se mostra um libertador, mas um libertador espiritual. Simples, humilde, fraterno, consolador, aquele que compreendia a todos. Jesus veio conquistar pelo amor, não pela espada. Veio mostrar a face humana e amorosa de Deus, a quem ele conhecia muito bem. Veio abolir a velha lei, que mostrava um Deus vingativo e duro para com seus filhos. Jesus se encarna. O Verbo se fez carne e veio habitar no nosso meio. Encarna como cada um de nós. Foi ser humano na forma mais sublime de ser. Sentiu fome e, junto com aquela multidão que o acompanhavam, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, como uma simbologia de que devemos partilhar aquilo que temos e que, mesmo sendo pouco, pode se tornar muito quando colocamos o amor nessa partilha. Sentiu sede, pediu à samaritana do poço que desse de beber, que saciasse a sua sede. Foi posto à prova, teve inimigos, mas manteve sempre firme a sua fé, o seu propósito, o seu foco na missão que ele veio realizar. Cumpriu na carne, através da sua cruz, do seu calvário, a sua missão. E volta ao Pai, retorna ao reino que ele veio anunciar. Essa pluralidade de mundos, os aspectos morais da existência, o conceito de vida futura, está ligado às questões espirituais, em não nos afligirmos com as situações que são meramente da matéria, pois tudo isso passará quando desencarnarmos. A vida futura pode nos remeter às questões de segurança financeira, de conquistas materiais, enquanto a gente esquece que a vida futura está nas boas ações, no amor, na prática da caridade, que são os verdadeiros tesouros que nós devemos nos empenhar em adquirir.
Jesus revela um novo reino, desconhecido até então. O seu reino é revelado sob a ótica do amor, da fraternidade universal. Somos todos irmãos, pertencemos a uma mesma família. Ele fala da justiça, da bondade, da misericórdia divina. Fala de um reino onde cabem todos, sem exclusão. Onde não seremos medidos, olhados, sob a visão do material, do ter. Ele promete que aquele que cumprir o seu novo mandamento, ele promete que aquele que cumprir o seu novo mandamento receberá as recompensas. Naquele texto que está descrito no Evangelho, as bem-aventuranças, na fala que Jesus proferiu nas montanhas, os seus ensinamentos são bem claros. Uma condição e um resultado para cada ação. Ele apresenta um conjunto de ideias com foco na humildade e no amor. Quando ele diz assim: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O reino de Deus, o reino de Jesus, verdadeiramente não é desse mundo, mas pode começar aqui, quando todos nós formos tocados e regenerados pela verdade. Assim conseguiremos atingir nosso progresso, fortalecer a nossa fé. A conquista do reino de Deus começa dentro de cada um de nós, quando fazemos as escolhas certas, quando nos esforçamos em nos curar de nossas imperfeições. Jesus fala da importância de sua missão, de natureza puramente espiritual, estranha aos interesses e valores daqui da terra. Testemunha a sua autoridade, confiada pelo Pai, Pai de Jesus e nosso Pai, antes mesmo da criação desse planeta. Jesus se refere ao seu governo e à proteção do nosso planeta. É Ele o nosso governador. Veio testemunhar a verdade, veio trazer as leis divinas de um novo jeito, não pela dureza, não pelo castigo. Veio a este mundo para ajudar a humanidade a alcançar os entendimentos necessários enquanto estiver aqui, nesse mundo considerado de provas e expiações. E todo aquele que é da verdade escuta sua voz. Sua voz ecoa em todas as épocas, em todos os tempos, desde a origem dos mundos. Se faz ouvir ainda hoje, através do Espírito da Verdade, que ensina na proporção que conseguimos compreender a verdade que vai além da morte do corpo físico, para além do corpo material. Por isso, devemos desenvolver todo o nosso potencial de intelectualidade e moralidade, para podermos ir construindo o reino de Deus, dentro e fora de nós. Jesus não foi compreendido pelo povo judeu da época como libertador. O povo daquela época tinha suas limitações de entendimento, tinha suas crenças e a sua espera não era por um Messias, um Salvador simples e humilde como Jesus. Por isso eles não entenderam a forma que Jesus chegou, né? A seu modo eles compreendiam muito pouco sobre as coisas espirituais e desejavam muito as coisas materiais, compreendiam melhor aquilo que era palpável. Nós necessitamos compreender a mensagem de Jesus para podermos ajudar na transformação desse cenário, desse mundo atual. Cuidando uns dos outros, lutando por mais justiça, por acessos igualitários, por mais direitos e menos miséria, por mais amor e menos abandono,
por mais partilha e menos fome. Assim, nós vamos acolhendo as oportunidades de realizar os nossos próprios progressos, nos elevando a uma condição melhor, enquanto seres humanos encarnados e dando a nossa contribuição na regeneração coletiva da humanidade. E assim nós chegamos ao final da nossa reflexão, da leitura do Evangelho. Acreditamos firmemente que as palavras do Evangelho possam pacificar nossas mentes, acalmar nossos corações e que a gente possa verdadeiramente pôr em prática tudo aquilo que a gente escuta através do Evangelho, o que nos vem intuitivamente através das preces dos nossos anjos guardiões. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus por esse momento, pedindo a sua presença divina em nossas vidas. Jesus divino e amado Mestre, queremos ser semeadores da Tua paz, ouvintes e praticantes da Sua verdade. Queremos construir ainda nesse mundo um mundo semelhante ao reino de Deus, onde o amor seja a lei maior. Que assim seja. Meus queridos irmãos, vamos finalizar o nosso encontro de hoje com um agradecimento muito especial a cada um que esteve durante esse nosso encontro. É um encontro de irmãos, é um diálogo, é uma conversa sobre as nossas vivências. É um momento para pararmos, para fazer as nossas reflexões, para fazermos as nossas preces, entrar em comunhão com Deus nosso Pai e também com todos nós que pertencemos à grande família de Deus. Podemos ser multiplicadores, compartilhando esse canal, esses vídeos, com quem você mais ama, com quem mais está necessitado de esperança, de luz e de paz. A casa da fraternidade na sua casa, para nos sentirmos mais próximos, para nos sentirmos caminhando junto. Agradecemos com muito carinho, com muito amor a essa conversa, a esse encontro de irmãos. Desejo uma semana iluminada, sob a proteção divina e de Maria, nossa Santa Mãe. Até a próxima semana, com a graça e a permissão de Deus. Esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro.